Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo da Bíblia, hoje, capítulos 23 a 27 do livro de Deuteronômio. O capítulo 23, ele fala dos casos de exclusão da Assembleia, né? O povo se reunia em Assembleia. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, né? Não poderá entrar na Assembleia. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor com seus descendentes até a 10ª geração. Isso aqui, meu irmão, porque era uma questão cultural na época, né? Isso era uma questão cultural na época e estava sendo proclamada a lei naquela época. Nenhum amonita ou moabita, qualquer de seus descendentes até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão, água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para anunciar maldição contra vocês. Tá? Daquele caso de Balaão lá, né? Fala da pureza do acampamento, né? Estavam acampados. Quando estiverem acampados em guerra contra os inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, para quem não sabe, é uma ejaculação espontânea noturna, né? Terá que sair do acampamento, mas ao entardecer se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Aqui está cuidando da saúde pública também, né? Como parte do seu equipamento, tem algo que cavar e quando evacuar, faça um buraco e cubram as fezes, para as fezes não ficarem expostas, né? Para não gerar mosca e não gerar doenças, né? O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável, se afaste de vocês. Fala ainda de diversas leis, meus irmãos. Buscar o refugiar entre vocês, não entreguem na mão do seu Senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar, em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. A gente está vendo aqui um cuidado social, né? A questão da justiça social. No capítulo 24, se o homem casar-se com uma mulher e depois não quiser mais, ou encontrar nela algo que reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morreu, o primeiro que se divorciou dela não poderá se casar com ela de novo, visto que foi contaminada, que já tinha dormido com outra pessoa, né? No capítulo 25 ainda trata a seguinte coisa: quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão absolvendo o inocente e condenando o culpado. Aqui está cuidando também da justiça, das questões jurídicas, né? No capítulo 26 fala sobre os primeiros frutos e dízimos. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzir na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e ponham numa cesta. Depois deverão ir ao local onde o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e colocará em frente ao altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu, se tornou grande nação, poderosa e numerosa. Meu irmão, essa questão dos frutos e os primeiros frutos e dízimos aqui, não é que Deus precisa de nada disso. É uma questão de santificação, uma questão de reconhecimento de obediência. Aqui, uma questão de obediência. Ainda fala no capítulo 27 sobre o altar no Monte Ebal. Moisés, acompanhado de autoridade de Israel, ordenou o povo: obedeçam toda esta lei que hoje lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, levante algumas pedras grandes, pintem-nas com cal, escrevam nela
todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, onde manda leite e mel, como o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados lhes prometeu. Quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, pintem-nas com cal, construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus. Porque a todo tempo Deus está o tempo todo falando: eu sou o Senhor, seu Deus, eu os tirei da terra da escravidão. A adoração era o ponto principal aqui. Deus estava construindo uma nação de sacerdotes para levar a palavra, para que esse povo fizesse Deus conhecido em todas as nações. Mas a gente tem que observar também aqui os interesses sociais mais importantes dessa aliança, que é a aliança sinaítica, né? Deus deu a aliança. É interessante observar, cuida da integridade individual, né? A pessoa deve desfrutar de segurança, cuida de segurança. Assim ainda é hoje o Estado, né? Integridade individual. Cuida das garantias individuais contra acusações infundadas, calúnias, né? Cuida da mulher para que ela seja respeitada por causa da sua posição subordinada. Isso aqui a gente está vendo num contexto. Na época a mulher tinha uma posição subordinada. É um contexto. Por isso que é importante estudar a Bíblia. A Bíblia revela a mensagem por trás do texto e mostra dentro do texto um contexto. Por isso que é importante estudar. Fala também dos cuidados com o castigo, né? Os castigos, eles não devem ser excessivos para não desumanizar o culpado, não tirar dele a humanidade. E castigo tem que ser educador. Deus está querendo educar, mas não tratar desumanamente, né? Trata da dignidade e direito de cada israelita, que ao ser liberto também os servos de Deus devem ser honrados e preservados. A dignidade do homem, trata da dignidade do homem perante a sociedade. Fala da herança de cada israelita na terra prometida, que a terra deve ser garantida. A terra é sagrada, tanto que tem lá na lei, depois de 50 anos, a terra que originalmente era de uma pessoa e essa pessoa perdeu, ela volta para a família daquele primeiro, tá? Fala dos bens pessoais de cada indivíduo que devem ser protegidos, do fruto do trabalho, cada um deve receber o fruto do seu trabalho, ainda assim hoje, né? O fruto da terra aqui é importante ressaltar, quando fala do fruto da terra, que todos devem compartilhar do fruto da terra, comunhão. Comunhão é aqui uma forma de alguém que sofreu lá uma intempérie qualquer, perdeu os frutos da terra dele lá, ele vai ter uma garantia de que não passará fome, porque o fruto é compartilhado com todos, tá? O descanso sabático, né? Inclui o servo mais de humilde, estrangeiro e residente. O repouso, e aqui meu irmão, o repouso semanal do Senhor. O repouso semanal do Senhor não quer dizer ócio, mas quer dizer um dia de adoração, louvor, meditação, leitura da palavra. Ele deve ser assim hoje, né? Casamento. É interessante observar nessa questão social aqui da aliança. O casamento deve ser conservado e inviolável. Deus está preservando aqui aquilo que ele falou lá, serão dois numa só carne, né? E aqui é a base de tudo, a família, a união de homem e mulher constituindo uma família, né? Cuidado com a exploração, né? Ninguém, por mais deficiente, empobrecido ou incapaz de ser, deve ser oprimido ou explorado. Ou seja, questão de justiça social, proteção social. Ninguém pode ser explorado e ninguém pode ser humilhado por causa de qualquer dessas questões de deficiência, de empobrecimento ou de incapacidade, né? Trata da questão da lei, o julgamento deve ser imparcial, né? Deve ter livre acesso aos tribunais, ser julgado com imparcialidade, ou seja, com isenção.
Fala da ordem social que deve ser respeitada, a posição que Deus concedeu a cada um, e aqui na ordem social, tanto que Paulo fala lá na carta, obediência a autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja permitida por Deus. Às vezes a gente pode não ficar satisfeito com a autoridade, mas foi permitido, tem um propósito. Fala da lei, ninguém pode se colocar acima da lei, e nem ninguém pode fazer isso, nem o rei. O rei só tinha uma lei para ele obedecer. Qual era a lei? Era a lei do rei, guardar a lei, as leis, o rolo da lei, né? Os animais, fala do bem-estar dos animais, das criaturas. Você vê que há todo cuidado com social embutido nessas leis, nessas 613 leis. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando e nos fazendo entender a mensagem. Amém.